Aline, tudo bom com você? Como você está? Olá, tudo bem? Boa tarde, Thalita. Boa tarde também aos espectadores e aos ouvintes. Boa tarde, Aline. Sempre um prazer te receber por aqui. Aline, a gente tem acompanhado, né, a luta dos indígenas nesse momento que tem sido é, terrível, né, para essas populações, para essas várias etnias aqui do Brasil. Nesses últimos anos, principalmente, né? Cada semana a gente tem notícia de ataque à terra indígena, a populações indígenas, enfim, são muitas as más notícias e os ataques aos povos, né? Seja até por meio ali do Congresso, tem esse grande pacote ali de maldades do Congresso, que Bolsonaro, inclusive, apresenta ao Congresso, né? E que se tratam de ataques também às terras indígenas, né? Eu queria saber de você como essas demandas e urgências chegam até o Fundo Brasil de Direitos Humanos, porque vocês têm editais de auxílio a populações, a organizações que trabalham também diretamente com essas populações, né? Como isso tudo chega para vocês? Lembrando que vocês estão sediados em São Paulo, né? Mas vocês têm essa capilaridade. Explica para a gente como isso funciona. Bom, o Fundo Brasil tem parceria com algumas organizações indígenas, né? Com a COIAB, que é a coordenação indígena, né? De articulação da Amazônia Brasileira, com a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e a gente tem trabalhado em conjunto com eles para entender esse momento de profunda crise política, né, marcada por ameaças e retrocessos de direitos que os povos indígenas vêm sofrendo. A gente sabe que atualmente, né, no campo dos direitos indígenas, há sucessivas tentativas para inviabilizar mesmo o reconhecimento dos direitos já garantidos na Constituição, com paralisação, né, da demarcação de terras, insistência em usar a tese do marco temporal que pretende restringir direitos territoriais e excluir os povos indígenas, né? Então, a gente tem trabalhado em conjunto, em parceria com essas organizações, e nesse momento nós temos três linhas, né? Então, essa demanda chega para nós. Primeiro, nós tivemos o edital em defesa dos direitos dos povos indígenas, que foi lançado ano passado, em especial para defesa de terra e território indígena, entendendo mesmo essas dificuldades que os indígenas estão vivendo. Então, a gente pensou direito à terra e território, né, para que os indígenas tivessem usufruto exclusivo dos recursos naturais, e aí pensando muito, né, dessa resistência indígena às ameaças do garimpo, da exploração dos recursos naturais dentro do seu território, mineração, né, o combate a essa exploração, pensando em defesa de direitos em razão do desmonte dos programas de políticas públicas, não somente, né, na questão da invasão dos territórios indígenas, mas também no desmonte de políticas públicas de educação, saúde, meio ambiente. Pensamos também no fortalecimento de comunidades, organizações e lideranças indígenas. Infelizmente, com o avanço, né, que a gente tem assistido desses ataques à população indígena, tem nos chegado também muitas ameaças a defensores de direitos humanos indígenas, lideranças, e aí nós temos mais duas linhas nesse sentido. Uma é o SOS Povos Indígenas, que é feito em parceria com a PIB, então as próprias organizações indígenas apontam para nós lideranças que têm sido ameaçadas por conta da resistência, né, contra as ameaças aos direitos indígenas, e a gente tem em especial o SOS Amazônia, também uma segunda linha, o SOS Amazônia, em razão das queimadas e da tentativa de exploração, né, abusiva da Amazônia, que tem atingido também povos indígenas. Então, nesse sentido, a gente está atuando com essas três linhas, e são linhas que nascem fruto dessa escuta dos povos indígenas, elas são ambas feitas em parceria com povos indígenas, e além disso, a gente tem hoje no Conselho do Fundo Brasil, né, que é o Conselho de Administração do Fundo Brasil, que é a direção, um indígena, que é o Gerson Baniwa, que tem nos ajudado a pensar bastante sobre essas ameaças e fazer frente a elas, né, em conjunto com essas organizações, e a gente também tem ativistas indígenas nos comitês de seleção. Então, além dessas três linhas, a gente também procura apoiar povos, comunidades e organizações indígenas nas demais linhas do Fundo Brasil, e a gente consegue fazer isso através da participação, né, de pessoas, ativistas, lideranças indígenas dentro das instâncias também de decisão do Fundo Brasil.
as mulheres indígenas têm um papel especial quando se discute realmente um edital que vocês tenham para beneficiar uma organização? Como funciona isso em relação às mulheres indígenas? Porque a gente tem visto, né? Lá na última participação, inclusive, do Fundo Brasil, a gente esteve no acampamento Terra Livre, né, dos indígenas lá em Brasília, conversamos com uma liderança mulher indígena, e elas têm um papel importantíssimo, né, à frente dessa luta, seja ali nas comunidades indígenas, seja na luta política, seja no Congresso. A gente viu a Joênia, essa deputada eleita ali hoje numa sessão solene. Então, como vocês tratam essa questão da mulher indígena? Bom, a gente entende no Fundo Brasil que as pautas são interseccionais, né? Cada mulher indígena, né? Cada comunidade indígena, cada etnia indígena tem suas próprias demandas. Então a gente busca apoiar esses movimentos, percebendo mesmo o crescimento das lideranças femininas dentro do movimento indígena, né? Inclusive hoje a gente teria a Norma Marley aqui, que é uma das lideranças. A gente tem apoiado a Organização das Mulheres Indígenas de Roraima também, ela completou mais um ano de existência, mas existe desde 1999, tem trabalhado junto com as mulheres indígenas na defesa de direitos, mas pensando também as peculiaridades dessas mulheres a partir dos povos e comunidades tradicionais e das demandas, tanto na área de saúde quanto na área de educação, mas também na defesa de terra e território. E o que a gente percebe no Fundo Brasil é que as lideranças indígenas têm, né, em especial, tanto homens como mulheres, mas em especial as mulheres têm crescido bastante, e elas têm sido protagonistas desses editais que a gente tem feito, de pensar soluções para o seu próprio território. E a gente tem acompanhado esse movimento e ouvindo, né, o movimento indígena, a gente tem apoiado essas organizações também. Mas a gente tem um longo histórico de apoio aí às lideranças femininas, a gente tem acompanhado esse crescimento desde 1999, e hoje a gente tem percebido que é um movimento já consolidado, né, dentro do campo do movimento indígena. Que ótimo, que boa notícia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu a conexão com a Norma. A gente queria muito trazê-la aqui para conversar com a gente, num dia como hoje, tão especial, mas a gente não conseguiu a conexão. Ela estava indo para a aldeia para conseguir conectar e conversar com a gente, mas deve ter rolado algum probleminha, pessoal, a gente não vai conseguir trazê-la aqui. Mas, Aline, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. O Fundo Brasil sempre traz pautas importantíssimas para o debate público e a gente gosta muito dessa conversa sempre aqui, quinzenalmente, no Bom para Todos. Um beijo para você, uma boa semana, Aline. Obrigada.